Olá, tudo bem? Vamos lá. Nova live. Isabel Bossi, Positividade, Life Coaching. Estamos aqui esperando nossos convidados, Angélica e Max. Vamos conversar sobre o caminho da fé. Oi, Fred. Muito bem. Vamos esperar nossos convidados chegar. Enquanto isso, a gente já vai adiantando um pouquinho aqui. Vamos falar sobre o desafio de fazer um caminho, seja a pé, seja de bicicleta. Vamos ver quais são os desafios que esse casal encontrou para trocar com a gente. Vamos lá. Será que eu estou na coisa certa? Estou na positividade, né? Estou só esperando. Isso. Boa noite, quem está chegando. Vamos conversar já com Angélica e Max. Fizeram o caminho da fé de bike. Eles vão trocar com a gente aqui sua experiência, dizer se é fácil, se é difícil. A gente fez um trecho a pé, não foi fácil. Vamos ver qual é a experiência deles de bicicleta. Eles precisam entrar na live. Acho que eu vou ter que mandar uma mensagem para eles. Ah, tá aí, Angélica. Angélica. Muito bem. Agora vamos ver se você recebe aquele convitinho. Se você não receber, eu vou convidar, tá? Vamos lá. Esperando a Angélica e Max entrar. Olá. Todos que estão entrando, estamos aguardando os convidados. Eu mandei o convite por aqui, estou aguardando ela receber. Vocês têm que aceitar o convite, tá? Angélica e Max, só aceita o convite, aí a telinha vai dividir. Vamos ver. Aguardando. Vou chamar de novo. Vamos ver, Angélica. Vou te chamar de novo. Aí você aceita o convite. Uma telinha quadradinha que aparece aí. Isso, muito bem. Muito bem, agora acho que você só tem que inverter a tela. Eu tô vendo. Ah, oi! Tudo bem com vocês? Olha, que legal. E ficaram juntinhos, viu? Deu certinho, coube aí na tela. Tudo bem com vocês? Instagrameiros de primeira viagem. A gente não tem experiência de live. Não tem problema, já é a primeira, depois, ó, a gente pega agosto. Eu fiz a primeira em maio. Essa aqui é a número 36. Adorei conversar com o povo aqui. É muito legal conversar com todo mundo aqui. A Maria Rita entrou. Oi, Maria Rita. O Fred. Olha, eu levei aquela solicitação de vocês para a turma e eu já falei para a Angélica, ela já deve ter falado para você. E a gente vai fazer nossa live dia 30 de setembro e vamos Legal. contar a nossa experiência aqui. Né? Estaremos assistindo. Legal. Ó, já são 9 horas e aí o que acontece? A Maria Rita está falando oi. É 1 hora certinho, como eu entrei 5 para as 9, o Instagram derruba a gente 5 para as 10, sem choro nem vela.
Tá. Então eu já vou começar daqui. Oi, Flavinha! Flavinha tá morando em Rancharia, gente. Tá em É, Rancharia, tá longe da gente. caramba. Mas ela tá por aqui na live. Então tá bom. Saudades do pessoal. É. Então eu vou começar aqui. Eu sou a Isabel Bossi, eu trabalho com coach de positividade e eu fiz uma sequência de lives para a gente conversar sobre o tempo da pandemia, os desafios que a pandemia e a quarentena nos obrigou, né, a cumprir, né? Fomos obrigados a cumprir algumas coisas por conta da quarentena. E, bom, agora aqui em São Paulo, pelo menos, já está amarelo, né? Daqui um pouco as coisas já estão começando a voltar. A Angélica provavelmente daqui a pouco está voltando para a escola, né? Não Já estou na sei, escola. já está na escola, então. O Fred também já está indo na USP. Então, assim, devagar as coisas estão começando a voltar. E aí eu falei, eu acho que agora eu gostaria de conversar de outros desafios, né? Eu pensei em outros desafios que nós mesmos nos propusemos a fazer, né? Porque quando a gente fez essas loucuras que a gente vai contar, né? Foram os desafios que a gente que se, não é? A gente que falou, não, eu quero ir lá fazer, quero ter essa experiência. Então, essa sequência de lives que eu estou fazendo agora é para a gente contar um desafio que a gente mesmo se propôs a fazer, né? Então, a semana passada eu conversei com o Márcio Caparica Carlos. Ele atravessou os Estados Unidos de bike. Ele andou de bike 72 dias e ele deu cada dica muito legal de mala, de como você aproveitar, né? Acho que a Angélica deve ter dado uma olhada. A Nossa, gente foi muito assistiu. legal. Vocês assistiram? Uhum. Foi muito legal, né? E aí o que acontece? Nós fizemos só um trecho, nós fizemos só 135 quilômetros. Mas a gente se encontrou, eu estava buscando na memória, né? Onde é que foi que a gente se encontrou? Quando a gente parou naquele trecho das irmãs para almoçar, vocês dois passaram de bike. E aí, Foi. assim, vocês devem ter chegado lá rapidinho, nós fomos chegar só no final da tarde. Ainda o Wagner resgatou a gente ainda no meio do caminho e a gente se conheceu lá na Dois Leões, não sei se é 2 ou 3 leões, Isso. dois Isso mesmo. leões, Ainda muito né? E a gente jantou junto, a gente se conheceu lá. Depois, no dia seguinte, a gente também se encontrou no meio do caminho. Depois, moramos todos aqui em São Paulo. Tivemos a super oportunidade de receber vocês na casa da Flávia, aqui em casa, né? Para a gente fazer essa parceria ficar legal, assim, já que a gente já tinha feito mais ou menos o mesmo caminho junto, né? E aí, assim, a ideia aqui é a gente planeja tanta coisa, a gente faz tanta coisa, mas como é, na verdade, quando a gente sai e fala, agora eu vou fazer o caminho, né? Então, nós temos uma experiência a pé, e aí eu queria que vocês contassem, se apresentam, contam como que foi, por que vocês escolheram esse trecho, como foi fazer o trecho, como que vocês chegaram lá, e como é de verdade o que acontece, né? Porque a gente sabe que quando a gente está lá, acontece algumas coisas que por mais que a gente planeja, tem algumas coisas que fala, nossa, não estava preparado para isso. A gente ganha muitas coisas. Né? E no final, eu acho que vocês devem ter preparado aí uma frase motivadora para quem está nos assistindo, né? E que é possível, né, fazer isso que a gente fez. Então, sejam muito bem-vindos aqui na minha live. Tá bom? E agora eu vou passar a palavra para vocês. Obrigado. Obrigada. Então, eu sou a Angélica, né? Sou professora e o Max é engenheiro, Isso. né? A gente pensou no caminho da fé como, né? A gente já pedala desde 2013, né? Pela cidade, fazendo trilhas em São Paulo, trilhas noturnas também fizemos. E aí, o Max foi assistir uma palestra de um rapaz que fez uma viagem em vários países e durou 3 anos, mais de 3 anos. Uau! Ele tem uma história bem interessante, né? Ele é intitulado O Homem Livre, né? Então, depois, quem quiser buscar a história dele, ele tem um livro muito legal. E eu fui assistir a palestra, assim, eu vi o anúncio da palestra dele, fui assistir, me encantei, achei incrível
a história dele. E isso, assim, me motivou a procurar sobre viagem de bicicleta. Eu falei, olha aí, ó, dá para fazer viagem de bicicleta e se eu quiser eu posso viajar o mundo de bicicleta, né? Então, a gente começou a olhar para esse universo da viagem de bike, né? Só que a gente não tinha nenhuma experiência em viajar de bicicleta. A gente faz uma trilha, vai e volta no mesmo dia, né? Esse é o nosso cotidiano de bicicleta. Agora, viajar mesmo era só um ideal, assim, né? Pesquisa, dar uma olhada, né? Ver vídeo, mas a gente não tinha ideia ainda das possibilidades. Para onde a gente pode ir? Quantos dias a gente tem que fazer de viagem, né? Como que funciona? E aí eu me lembro que eu tenho uma amiga, né? Ela comentou que fez o Caminho da Fé. A Sara. A Sara fez o Caminho da Fé, ela fez de bicicleta, e eu me lembro dela comentar, puxa, o caminho é muito difícil, assim, foi sofrido, mas eu fui até o fim, quis fazer, e aí, pô, legal, né? Aí você ouve a primeira vez, Caminho da Fé. O que de acha é isso, né? Aí você descobre, né, que é um caminho que foi criado, inspirado no Caminho de Santiago de Compostela, né? E ele é todo estruturado para receber os peregrinos, então você já fica encantado por ver como tem algo assim no Brasil, né? Que é estruturado para receber as pessoas que querem fazer uma viagem dessa de bicicleta. E quando você começa a ver as fotos, né? É incrível. Paisagens, né? Então, e aí a gente foi pesquisando, né? Foi conhecendo, vendo vídeos, vendo se realmente seria possível, né? Pesquisas de lugares que a gente poderia ir. E aí também, aí começou a questão de planejar, né? Certo. Porque como eu sou professora, a gente precisaria de alguns dias, e aí teria que ser ou em julho, né? Ou em janeiro. Mas pra o casar Max... com as férias dela. Para casar com as minhas férias, mas o Max não tem junho. Então teria que ser no fim do ano, uns 10 dias ali que ele tem no finalzinho de dezembro, entre Natal e Ano Novo. Eu tinha, né, Isabel? Que eu tinha, porque aí, qual que foi o contexto, né? No final de 2016, eu fiquei desempregado. E aí, assim, é curioso que foi uma situação difícil para mim, na minha vida, que eu estava passando, mas que a gente aproveitou esse momento para realizar esse sonho. Entendeu? Então, a gente pensou, puxa, talvez a gente tenha aí um tempo a mais que a gente possa usar para fazer uma viagem mesmo, né? Porque você pensa, né, o tempo que eu tinha de férias era o quê? Uma semana. Assim, eu nunca tirei férias. E aí, pô, nesse período a gente começou a pensar, acho que a gente vai ter um tempo a mais. E a gente começou a pensar assim, vamos pegar janeiro então, né? Era final do ano, aí janeiro de 2017, vamos fazer. Aí a Angélica falou, uma boa ideia, vamos planejar tal. Aí eu comecei a pesquisar, né? Janeiro, muita chuva. E Caminho da Fé. Nossa, deve ser um horror. Terra, tudo barro. A gente via vídeos da bicicleta do pessoal cheio de lama. Não dava para ver um pedacinho da bike, era só lama. Só lama. Aí falou, deve ser um perrengue total e em tempo de chuva. Certo. Né? Daí, então, não vamos em janeiro. Aí decidimos, vamos verificar como tá junho, julho, né? E aí a gente viu que seria melhor a gente foi em julho. Aí, como o Marcos ainda estava desempregado, a gente decidiu um mês antes que a gente iria para o Caminho da Fé, e aí começou um mês de planejamento. Isso. A gente pegou junho para planejar, estudar melhor tudo que a gente ia levar, fazer um roteiro mesmo. E no mês de julho a gente foi, se não me engano foi dia 7 de julho acho que a gente 7. saiu. E aí, assim, não é também que a gente tinha todo o tempo do mundo, né? Tinham 12 dias. A Angélica tinha o período dela de férias, e eu, assim, por mais que eu tivesse desempregado, eu tinha, assim, um trabalho em andamento, assim, que eu peguei por fora, e
eu tinha, assim, tinha que voltar para continuar trabalhando nesse trabalho, nesse projeto. Então, assim, a gente tinha um prazo, não era algo indefinido, mas a gente queria ter uma flexibilidade. Certo. Então a gente pensou assim, a gente tem aí, vamos supor, 10 dias para fazer. Né? O que a gente consegue fazer em 10 dias? Tá. E aí, é muito legal, que o caminho da fé, ele te proporciona isso. Por ser bem estruturado, ele tem um site que tem todas as informações que você precisa. Sim. Então, assim, você quer saber como é que é o caminho? Vai lá no site. Você, além dos vídeos que você pode ver no YouTube, né? Mas, assim, você pode abrir lá, tem a lista das cidades, tem os trajetos, as quilometragens entre cidades. Você tem a lista das pousadas que você pode ficar, os contatos. Você tem um gráfico de altimetria. Então a gente pegou, abrimos lá o gráfico de altimetria, a gente imprimiu, começamos a olhar como é que é, né, a altimetria dessa cidade. Porque assim, você vai enfrentar subidas desumanas lá e você tem que ter essa noção, né? Puxa, o que eu vou passar lá, né? Em quanto tempo, mais ou menos, eu consigo fazer essa subida até chegar na próxima cidade? Porque se a gente terminar a próxima cidade e chegar só à noite, então você tem que ver. Então não dá para ir para outra. Vamos parar nessa. Né? Tem todo um planejamento de quantos quilômetros você pode fazer. Porque senão você vai ficar lá no meio do mato, Exato. sem nada perto. Olá. Nós sabemos o que é isso. Tiveram 3 dias que a gente chegou em cidades já à noite, mas foi por volta de 8, 9 horas. Né? Vocês chegaram já era meia-noite, né? Em uma cidade. Acho que foi umas 10h30 da noite, mais ou menos. A penúltima. É bem tarde já, né? Foi Campos do Jordão. Fred está corrigindo aqui. Foi Campos do Jordão, que foi acho que a terceira noite, segunda noite, que era para a gente ter chegado 7 da noite. Nós chegamos 10h30 da noite, estava 4 graus. Nossa. Pois é, esse é um dos perrengues, né? Enfrentar o frio, né? Que você, por mais que você esteja no inverno e não enfrenta a chuva, você enfrenta o frio. Você enfrenta o frio. De manhã cedo e à noite. É um frio que é muito forte, né? Mas assim, a viagem foi... Eu posso dizer que a gente planejou bem, sabe? A gente planejou fazer em 8 dias. Então a gente tinha 2 de sobra, né? E a gente falou, olha, se tiver algum imprevisto, se acontecer alguma coisa, a gente precisar de mais um tempo, a gente ainda tem 2 dias de sobra. E aí não precisa correr, né? Fica tranquilo. Pois é. O que aconteceu numa cidade que a gente já tinha pedalado muito, a gente estava bem cansado, e aí a gente parou, era umas 4 horas da tarde, 4 ou 5 horas da tarde. Foi por aí. Né? Aí a gente falou, não, melhor não ir para outra cidade, a gente para nessa. E aí... Então a gente parou um pouquinho antes do planejado para aquele dia, para descansar um pouco mais. E aí, no final das contas, a nossa viagem no total durou 9 dias. Então a gente usou um dia que a gente tinha de sobra, ainda tinha mais um, se quisesse. Mas, assim, para você ver como o planejamento deu certinho, né? Ficou, assim, sem problemas. E, na verdade, eu acho que, assim, a gente não passou nenhum perrengue muito grande, sabe? A gente cuidou muito das bicicletas. Então, você vai com a bicicleta, você tem que tomar todo um cuidado. Por exemplo, a gente limpava a corrente da bicicleta todo dia. Então, você tá lá andando no barro, né? Tá pegando poeira o dia inteiro ali. Então, o que a gente fazia? Chegava no dia seguinte, a gente tinha um kitzinho, a gente limpava a corrente, aí lubrificava, passava o óleo direitinho, né? E aí deixava a bicicleta zerada para começar a pedalar nesse dia, né? Então, assim, a gente viu o caso de pessoas lá que tiveram problemas. Corrente arrebenta. Teve um cara lá, eu lembro que a gente acordou no segundo dia, né? Teve um cara que ele caiu, quebrou a bicicleta, rachou o quadro. Nossa. Então, assim, isso eu acho que é um perrengue de verdade. Seu quadro rachar da bicicleta, poxa, aí seria um baita do perrengue, né? Não tivemos nenhum
pneu furado. Nem pneu furado. Que legal! A gente pedalava em torno de 8, 9 horas por dia, Tá. né? Então a bike tinha que estar um nível assim pedalável, né? Limpa pelo menos, né? E assim, não teve nenhum pneu furado. O que a gente sentiu um dia, assim, o freio do Max falhou. Quase, assim. Esse eu posso dizer que foi um perrengue. Foi a primeira noite, a gente estava chegando em Andradas. Tá. Porque as descidas são... A descida é muito... muito descidas mesmo. As subidas são muito fortes, as descidas também são muito fortes. Então, assim, você pensa, mas de bicicleta é fácil, né? Dá um medo. Não. É muito forte. Então, a mão, assim. A gente lembra assim, muito disso, né? De estar descendo, segurando no freio, assim, no máximo, e chega uma hora que os braços começam a doer. De tanto que você está naquela posição inclinado para baixo. Certo. Então, tem momentos que a gente precisa parar no meio da descida, tentar parar, né? Para dar uma descansada no braço. Porque você está lá apoiando, assim, né? Então, isso é um tipo de coisa que a gente nunca tinha passado. Exatamente. Né? A gente não sabia que ia enfrentar isso. Mas, assim, beleza. A gente tava com a bicicleta bem cuidada, né? Só nesse primeiro dia que, assim, eu acho que eu gastei muito o freio, né? E não tava com essa noção de quanto que eu precisava ter o freio apertado para durar o dia inteiro, né? Certo. Então, assim, a gente passou esse medinho, assim, mas, sabe, eu consegui parar, né? Deu uma sorte ali que eu achei uma entradinha de uma fazenda ali, joguei a bicicleta assim, aí consegui parar. Aí, não, tem que ir mais devagar, porque senão o freio não vai segurar. Mas isso a gente já estava chegando na cidade à noite. Tá. No dia seguinte, a nossa expectativa era ir numa bicicletaria. Não tinha aberta. Pois aí, com as nossas ferramentinhas que a gente tinha, a gente conseguiu. Aí seguramos ali. Porque assim, o caminho da fé, ele te dá uma tranquilidade no sentido de ter infraestrutura para você dormir, para você comer, exatamente, né? Para você e assim, as cidades têm bicicletarias. Só que o que acontece nesse primeiro dia aí que a gente estava lá, acho que era domingo. Aí não estava aberto a bicicleta. Então, são essas coisas. Eu queria só voltar um pouquinho, eu queria que vocês dissessem assim, para quem está nos assistindo, como é que vocês chegaram lá em Águas da Prata, que vocês saíram, né? Daqui de São Paulo em Águas da Prata, como é que vocês chegaram lá? Foram de ônibus e tal, e depois contar pra gente quantos quilômetros deu até Aparecida, só para o pessoal se situar um pouquinho. A gente começou em Águas da Prata, então a gente pegou um ônibus no terminal Tietê, né? Levamos as bicicletas no ônibus. No bagageiro do ônibus lá, chegamos em Águas da Prata, aí a gente almoçou lá. A gente primeiro foi na pousada do Seu Almiro, que é o criador do Caminho da Fé. A gente conheceu ele lá, ele estava lá. Aí você pega a cartela eles vão carimbando a cartela, né? Isso, tipo um passaporte, né? Tipo um passaporte. Aí a gente pega lá, né? Você compra esse passaporte, a gente comeu e começou já a pedalar. Então a gente chegou lá um pouquinho antes do almoço, já começamos a pedalar para ir para a próxima cidade, que era Andradas, né? Certo. Aí o caminho total deu 335 quilômetros. Uau, que legal. Em 9 dias. Em 9 dias, contando de Águas da Prata até Aparecida, né? Foram 9 cidades que a gente passou. 12 cidades. 12 cidades que a gente passou. Que legal. Águas da Prata ainda é estado de São Paulo, né? Ele está quase ali na divisa com Minas. Aí a gente passou por diversas cidades no sul de Minas. Depois você volta para São Paulo quando você chega em Campos do Jordão. Certo. Aí vai para Pindamonhangaba e Aparecida. E aí a gente chegou lá no último dia em Aparecida, pegamos o certificado, né? A gente mostra, né, os carimbos do passaporte, aí eles entregam o certificado para a gente e
bora pegar o ônibus e voltar para São Paulo. E voltamos de ônibus. Né? A bicicleta precisa ser desmontada? Não, ela vai inteirinha no bagageiro? Então, a gente tinha discutido bastante isso, porque a gente estava com muito medo de como levar a bicicleta, sabe? Assim, isso era uma preocupação grande. E o pessoal tem que tomar cuidado, é até um alerta. Quem quiser fazer, tome cuidado com a companhia de ônibus. Pesquisar bem, porque algumas companhias, elas criam bastante empecilho para levar as bikes. Né? Algumas pedem para tirar a roda da frente, né? Outras falam que não pode. Tem companhia que fala, você só vai levar a sua bicicleta se você mostrar a nota fiscal dela. Isso. Olha só! Entendeu? Que às vezes você não guarda, né? Nota fiscal da bike. Sim. Acho que a gente nem tinha da nossa naquela época. Da nossa não tinha. E assim, o fato é, uma das decisões que a gente tomou foi por qual cidade começar, exatamente por causa desses empecilhos. O Caminho da Fé ele tem uma série de rotas e você pode começar por cidades diferentes. Então, a gente queria começar antes, na verdade. A gente queria começar em Tambaú. Que sim, seria o caminho mais longo, mas assim, sem problemas, daria para fazer. Só que tinha problema com a companhia de ônibus. A companhia de ônibus era uma só que levava de São Paulo para Tambaú. A companhia é muito cri-cri, assim. Então a gente viu que ia ficar difícil. Aí resolvemos ir para Águas da Prata, porque a companhia de ônibus era mais tranquila. A gente viu relatos das pessoas que já tinham ido, falaram que foram de boa. E foi isso mesmo. Cheguei lá preocupadão na rodoviária. Aí chegamos lá, o cara ajudou a gente, botamos a bicicleta. Que legal! Gente, entendeu? Foi super tranquilo, sem crise. Que legal. Então, conta mais pra gente daí. Eu queria saber uma... Conta... Primeiro dia, super animada. Tudo planejadinho. Mas teve uma hora que comecei a passar mal, porque, assim, o primeiro dia você não tá com o seu corpo preparado. Por mais que a gente faça academia, você precisa ter um certo condicionamento físico. Só que pega, porque sente a perna, sol, aí aquele calor, aí eu comecei a passar mal. Aí passei mal, tentei, fiquei um pouco de tempo lá. Depois, mais pra frente, passei um pouquinho mal de novo. E aí vem aquela coisa, o que eu tô fazendo aqui? Já no primeiro dia, segundo dia. Eu vou desistir, não tô aguentando. Isso é sério, a Angélica cogitou desistir no primeiro dia. Cogitei, mas aí, né, isso que é muito importante quando você tá com alguém, né? Um dava força pro outro, e aí eu conversando com a minha família também, né? Não, vai, você consegue, você é esforçado, é isso que você queria, então vai. Força que você consegue. E aí esses incentivos me deram força para continuar, né? Porque se não tivesse o Max lá do lado, com certeza eu teria pegado um ônibus de volta. Isso passou muito na nossa cabeça ao longo do caminho. Talvez se a gente estivesse fazendo sozinho, a gente teria desistido. Mas como um dava força para o outro, foi rolando, sabe? E sabe o que é mais interessante? Conforme os dias foram passando, a gente se sentia mais forte. Mais forte. Sim, a pé também acontece isso. Né? Acontece, né? Porque o corpo vai se acostumando. Vai se acostumando, vai se fortalecendo, né? Porque no terceiro, quarto dia, a gente já estava muito bem. Muito bem assim, né? A gente estava ia ficando cada vez mais difícil. Parece que vai aumentando o nível, né? Conforme você vai passando as cidades. Mas a gente sentia que estava conseguindo superar mais os nossos limites. Acho que essa era a sensação. Isso. Mas, assim, para você ter uma noção, no quinto dia, eu me lembro de já acordar com as pernas doendo. Com as coxas doendo. Né? Então, assim, para você ver que exige um preparo físico legal, sabe? Por exemplo, hoje, eu não sei se a gente conseguiria fazer do mesmo jeito que a gente fez, né? Porque a gente já está bastante tempo sem pedalar por conta da pandemia, né? Então
Você tem que, sabe assim, porque não é, ó, pessoal, qualquer um pode fazer, vai lá, tranquilo. Não é assim. Não é Se a assim. pessoa não tiver planejada e minimamente preparada, ela pode estar indo para um baita de um perrengue, sabe? É legal falar isso, porque às vezes o pessoal acha que, né, você está incentivando todo mundo aí, né? Vamos lá. Mas se prepare, né? Uhum. É porque é uma sensação, assim, incrível estar lá. É incrível a gente superar nossos desafios, né? Porque, por que você vai para essa aventura? Por que você anda tanto de bike? É porque faz muito bem pra gente, né? E tá no meio da natureza. As paisagens são incríveis. A gente ficava admirando as árvores, porque cada uma é diferente da outra, né? Assim, O visual é a coisa mais linda que existe, né? A gente conversava com vaca no meio do caminho, né? E a gente tirava fotografia de tudo. Vocês pegaram a gente naquela casa, lembra? Foi a última vez que a gente se encontrou no caminho, que nós fomos pedir banheiro, pedir água, ganhamos café. Eu tenho a foto com os cachorrinhos no quintal. Tiramos foto com vocês ainda, né? Então, assim, olha, pra gente foi um negócio maluco, assim, porque tudo que a gente via, a gente queria. A gente parava para conversar com as pessoas. Ah, tem sorvete? Parava para tomar sorvete. Isso que é muito interessante, assim, é muito bom ter essa experiência de você curtir o caminho, né? Sem pressa, planejar direitinho para você curtir o lugar, né? Então a gente parava, sentava, ficava admirando o lugar, tirava foto, a gente tirou muita foto. A gente curtiu muito. Isso, assim, o planejamento foi perfeito para a gente fazer o nosso ritmo, do jeito que a gente queria. E curtindo o caminho. Curtindo muito. Eu lembro, teve um dia que a gente encontrou um cara, a gente estava parado tirando foto, assim, olhando a paisagem, a gente encontrou um cara vindo de bicicleta, mas assim, uma pauleira, todo louco. Parecia que tinha tomado algum negócio, não sei. Aí o cara chegou, e aí, quantos quilômetros vocês fizeram? Aí a gente, sei lá, acho que a gente tinha feito uns 20 naquele dia, não sei. Aí você? Eu fiz 130, sei lá. Nossa! Tipo assim, sabe, o que a gente fez em 3 dias, o cara tinha feito naquele dia. E todo louco. E assim, ele viu que a gente tava meio num ritmo mais light, assim, aí ele deu no pé e foi embora. Mas aí eu fico pensando, né? Cara, de repente, se você já fez o caminho diversas vezes e você quer fazer um sprint, né? Beleza, vai lá. Sim. Mas é um caminho difícil, né? Não, e para que você vai fazer pela primeira, segunda vez e não vai apreciar o caminho, né? Que é o mais legal. Sim, o mais legal é isso. As pessoas que a gente encontra, né? Sim. E o que mais eu fiquei assim emocionada era as pessoas falavam com a gente assim, reza por nós quando chegar lá, né? Deus abençoe vocês, né? E assim, tipo, eu e o Fred, a gente estava acompanhando, eu, o Fred, a Maria Rita e a Flávia, a gente estava acompanhando a Flávia, ela estava pagando uma promessa. E aí eu, o Fred e a Maria Rita entramos na promessa dela, né? Vamos acompanhar e a Maria Rita também tinha uma promessa. E a Flávia. Agora, eu e o Fred, a gente foi turista, a gente tava meio que turista, assim. Mas não tem, assim, é muito emocionante as coisas que acontecem durante a caminhada. Os carros que passam, né? Os carros passam e abana a mão força, não sei o que, não sei o que. Depois daí, a gente, no meio do caminho, a gente conheceu a Fazenda Nova Gokula, que é já lá embaixo, em Pindamonhangaba. É uma fazenda Hare Krishna. Nós já fomos acampar lá umas 4 vezes. Porque aí a gente conheceu, um pouquinho antes da Dois Leões, que a Dois Leões não existe mais, tá? Que a gente já voltou para lá, Dois Leões não existe mais. Nós fizemos o trecho de carro, só para ver o que a gente... E aí as pessoas andando no meio do caminho e a gente buzinou
Vai com fé, né? Vai com fé, porque nós já passamos por aí, nós sabemos. Já sabe como que É uma experiência incrível, né? Conta da história lá. Ah, teve um dia que eu cheguei numa ladeira, assim, a gente tinha subido muito, 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 muito. E quando a gente chegou no topo, eu simplesmente não consegui segurar. A lágrima simplesmente caiu. De emoção, sabe? Consegui. Tá. Nossa, conquistei mais esse morro. Uhum. Foi curioso, assim, porque eu cheguei antes no topo, aí eu tava esperando ela chegar. Aí daqui a pouco ela chega, eu olho para trás assim, ela tá chorando. Aí eu olhei, o que tá acontecendo? Você tá bem? Não, eu só tô emocionada. Eu consegui. Superação, né? Tem umas coisas assim que só o caminho da fé te proporciona. Tem lugar que você tava subindo assim, né? Aquela estrada, muita pedra, areia. Aí daqui a pouco você olha ali na frente e fala, olha, asfalto. Vai ser mais fácil. Pra quê? Gente, tem asfalto porque o carro não sobe. É por isso. Sim. É pior. Aí eu lembro que eu tava subindo assim, chegou uma hora que eu não aguentei. Eu lembro, a primeira subida que eu tive que largar a bicicleta e levar ela na mão. Uhum. Daqui a pouco eu vi um cara subindo, ele fazendo zigue-zague, assim, mas bem leve, girando bem leve. Aí eu falei, não é possível. Quantas marchas você tem? 27. Vixe. Aí a nossa tinha 24, né? Nós tinha 24 e sofremos, né? Nossa. E uma coisa que é interessante a gente falar é sobre bagagem, né? O que a gente levou, né? Legal. O caminho inteiro é a gente levando roupa. Pouca roupa. Pouca roupa. Foram duas peças, eu acho. Eram duas peças assim era uma calça, um shorts, e acho que eu levei umas 3 camisetas. 3 camisetas. Assim, muito pouco. Os kits, né, de ferramentas básicas, porque você vai de bicicleta, né? Então você tem que ter um mínimo para você fazer algum reparo que possa precisar. Ironicamente, a gente não precisou, mas... Aí tem que levar. Tem que levar, né? Porque imprevistos acontecem. E aí, alimentação que a gente levou barrinha de cereal, de proteína, de carbo, né? Para aguentar o dia inteiro. Certo. E primeiro, socorros. A água é assim, eu posso dizer, é o mais importante de todos. A gente bebia muita água, lembrando que era inverno. Imagina no verão. Imagina, nossa. Deve ser punk quem vai no verão. Deve ser. Muito mais, né? Pois é. Muito mais. E assim, para quem tá... Não, para quem tá a pé também, mas eu ia dizer que para quem tá indo de bicicleta, o peso é uma grande preocupação, né? Só que o maior peso que a gente tinha era a água. A gente tinha que levar bastante água para conseguir durar o caminho. E se você esquecer de beber água, por algum motivo não beber água, você já era. Perdeu o caminho. Né? Sim. Então, nós tínhamos um relógio, eu coloquei um despertador, o despertador tocava cada 1 hora para a gente não se perder. E quando o despertador tocava, eu fazia todo mundo tomar água. Gente, tá na hora de tomar água. Gente, tá na hora de tomar água. Porque se você ficar sem tomar água, você se desidrata e aí... Exatamente. E aí a gente... o maior peso que tinha na nossa bicicleta era a água. Então, na verdade, se você contar tudo que a gente levou, que eu levava no alforge, né? Aquelas bolsas laterais. Não era muito pesado, não. Só que o que pesava era a água. Então, eu principalmente, né, eu carregava um peso um pouco maior, que eu levava mais garrafas comigo, né? Mas, assim, é exatamente isso que vai te fazer chegar no final do caminho. É verdade. Bem, né? É verdade. Então, valeu a pena levar esse peso. E uma coisa que eu aprendi com o caminho da fé é diminuir a minha mala. Olha o minimalismo aí. Qualquer viagem que eu faço agora depois do caminho da fé é só o essencial que eu vou realmente precisar. Isso é muito legal.
Isso foi. Porque, mulher, eu vou levar esse sapato porque se combina com isso, e se eu precisar disso. Não faço mais isso. Eu aprendi que realmente não precisa de tanta coisa. Pois é. Assim, a gente percebe, né, que não precisa ter tanta coisa assim numa viagem para a viagem ser legal. Você tem que... É aquilo que a gente falou desde o começo, né? Planejamento. Você planeja que isso contribui para você não carregar tanto peso. Alguém perguntou já bem para trás ali sobre remédio, né? Vocês levaram remédio? A gente levou... Um kitzinho de... Tinha remédio de dor de cabeça, caso tivesse. Sabe, leva assim... como é que chama o curativo lá? Um band-aid, Os primeiros socorros, né? Uma água boricada, umas coisas desse tipo assim, né? Porque você pode acabar caindo, né? Ralar um joelho, alguma coisa assim. Mas por sorte, e por planejamento, a gente acabou não sofrendo nada, não. A gente pedalava com muito cuidado, né? Tá. A gente não era imprudente, sabe? Tá. As descidas, as descidas podem acabar com a sua viagem. Porque tem lugar lá que eu olhava e falava, cara, se eu cair aqui, acho que eu já era. Não volto mais pra casa, né? Porque é terra, é pedra, muita pedra. Muita pedra. Tem terreno lá que é pedra grande. Então tem que ter muito cuidado. Em Campos do Jordão, vocês desceram pelo caminho das pedrinhas ou vocês foram por pela estrada? Foi pela estrada. Isso, pelo asfalto. A gente não pegou pedrinha. A gente teve alguns alertas que seria melhor, então a gente foi pelo asfalto. A gente então, vocês não conhecem Pedrinhas? Vocês não conhecem Pedrinhas? Pois 2018 nós fizemos Pedrinhas. Nós fomos para Campos do Jordão, só que aí é outra categoria, né? Nós fomos com um carro de apoio, 2 carros de apoio, nós estávamos em 7 mulheres e 2 homens, os homens foram no carro e as 7 mulheres que desceram a pé. Nós sai do... como é que é? O Horto Florestal, do Horto Florestal de Campos do Jordão, sai do lado. E aí você desce, cara. Só que antes de descer, você sobe mais 5 quilômetros ainda. Tem 5 quilômetros de subida. Sempre tem um morro, né? Isso, e aí aconteceu o que você falou aí, passou um cara a pé por nós, e o cara passou a milhão. E nós falamos, cara, o cara, será que ele tem noção? Porque eu fui que nem vocês, assim, a gente tem a carta para andar, né, tem a leitura da carta, sabe, a altimetria, tudo. E aí o cara passou por nós a milhão, eu falei, nossa, mas esse cara, será que ele vai aguentar andar esses 5 quilômetros? Aí abriu um sol de rachar. Daqui a pouco nós, as 7 mulheres, encontramos o cara, não tinha nada não tinha uma árvore, nada, ele achou um buraco, ele estava embaixo do buraco, passando mal. Nossa. E aí nós fomos socorrer ele, né? E ele estava vindo de Águas da Prata, estava sem noção, né? E aí a gente foi dar água para ele, a gente tinha no carro água, fruta, aí os carros chegaram, a gente foi socorrer o cara. Ele tinha uma mochila grande, e aí a gente perguntou para ele assim, onde você vai dormir essa noite? E ele falou, eu não tenho lugar para dormir ainda. Eu falei, como é que a pessoa sai e não sabe nem onde é que ela vai dormir? Aí nós falamos, nós vamos dormir além das nuvens, é show de bola, uma pousada show de bola, além das nuvens. Aí ele falou assim, então eu vou para lá também. Aí ele estava com aquela mochila pesada e nós lembramos, né, quando carregamos as nossas mochilas, que quando a nossa mochila viajava de carro e a gente a pé. Aí nós oferecemos para ele se ele não queria deixar a mochila no carro. E aí ele fez assim, então, mas dentro da mochila tinha uma estátua de Nossa Senhora, que fazia parte da tarefa dele de levar. E aí, só que o cara estava exausto. E aí nós conversamos com ele, falamos, cara, é só um trechinho, a Nossa Senhora vai ser bem cuidada, isso aqui não vai desmerecer em nada. Porque eu acho que a gente precisa deixar claro para as pessoas que, assim, gente, é uma ajuda que as pessoas estão ganhando. Você está fazendo sua parte a pé.
alguém está carregando sua mochila, né? A Maria Rita, tinha a Nossa Senhora na mochila. E aí, o que acontece? Aí ele aceitou, então a mochila dele foi no nosso carro. Ele chegou, claro, muito antes da gente. Na nossa pousada não tinha lugar para ele dormir, né? Nossa. E aí o dono da pousada arrumou uma outra que ficava ainda a alguns quilômetros de lá. Quando nós chegamos à noite, o Fred e o Manuel, que estavam de carro, foi levar ele até na outra pousada para ele poder dormir e tal, né? Então, assim, e daí no dia seguinte você começa a descer. Aí a gente sentiu o cheiro da lona dos carros. Porque é pedra. Olha, nós ficamos com dó dos nossos carros, né? Porque carro de cidade, né? Andando no meio do mato. Cara, descida de pedra. A gente escorregava assim, né? Porque você tinha que ir pisando, segurando com as... Como é que chama? Com os negocinhos lá que a gente fincava no chão. Esqueci o nome também. A gente ficava... Você fincava assim para você segurar. Porque tinha uma hora que falava, bem-vindo, e passava escorregando. Entre a gente. Então, assim, foi legal. Você falou da questão de lugar para dormir. Você sabe que uma preocupação que a gente tinha antes de viajar era onde a gente ia ficar e se tinha que reservar lugar. Não fazia ideia. Eu lembro que eu entrei em contato lá com hospedagem em André a dormir. O cara falou, não, tem que estar tranquilo, dá pra vir e na hora se arruma um quarto, né? Eu falei, acho que vai ser tranquilo. Então, a gente acabou não reservando nenhum lugar. A gente, até porque a gente ia ter essa flexibilidade de, poxa, de repente eu marquei que eu vou dormir num lugar, mas e se eu parar antes, acontecer alguma coisa, eu vou ficar numa outra cidade, né? E aí demos sorte de estar tudo certo, não estava cheio os lugares e foi de boa, né? O único lugar que estava muito cheio, assim, de gente, era Campos do Jordão, pelo período, né? Era julho. Certo. Julho. Uma cidade estava bombando. Mas até a hospedagem a gente conseguiu o quarto, sem sofrer, sabe? Então não precisou fazer nenhuma reserva antes. Eu não sei se vocês perceberam, mas depois quando a gente chegou aqui, nós começamos a fazer umas contas de quilômetro e a gente viu que não batia o número da quilometragem pelo que a gente marcava nos celulares e tinha um contador de passo, tinha as coisas, as quilometragens não batiam. E aí a gente foi questionar o Jusemar, que é bem conhecido no Caminho da Fé, e ele disse realmente que tinha... Então, a gente almoçou lá. Ele disse assim que tinha assim, um erro na quilometragem, né? Existe um erro na quilometragem, porque nós fizemos um propósito de andar 25 quilômetros por dia, mas teve Luminosa até o Recanto do Peregrino lá, que agora mudou de nome e eles mudaram de lugar também, deu muito mais que isso. E foi esse dia que deu tudo errado, porque a gente não chegava. A gente não chegava. E quando nós vamos fazer as contas, nós não andamos 25. Luminosa é o terror. Nossa Senhora. Luminosa é o terror de qualquer... Luminosa... Não, o mais legal é que assim, a Flávia já tinha ido e já tinha declinado numa outra vez, porque o Wagner passou mal na Luminosa e eles vieram embora. Então, Luminosa era o nosso... a gente já sabia. E aí, assim, eu fui preparada para subir. Mas cadê? Só foi até um trecho, assim... isso aqui tá muito forte. Isso não tem nada subindo, não tem nada subindo. De repente, nós chegamos, assim, num lugar que nós olhamos, aí tinha uma árvore com era um negócio assim, né? E aí, aqui em cima tinha um banco. Aí eu falei assim, peraí, eu não tô entendendo. Nós vamos chegar lá naquele banco? Aí a Flávia falou, aqui começa o quebra-perna, né? Porque tem esse apelido aí. Aqui começa o quebra-perna. Então, ali é que foi... ali foi punk.
quando a gente olha as subidas, a gente fica assim, é sério que eu tenho que subir aquilo ali? Não é normal, gente. Você pode olhar o gráfico de altimetria, decorar ele de cabo a rabo. Quando você chega lá, você se surpreende. Aí eles falam, não é possível, não é possível. Aí tinha um lugar que tinha bifurcação assim, gente, eu acho que é por aqui. E não era, é o pior lugar. Sempre foi o pior. Mas assim, era desafiador. Assim, às vezes dava medo mesmo, você falava, cara, eu não vou conseguir subir isso. É verdade. E eu me lembro de ter subido que eu falava, não, eu vou conseguir. Aí eu gritava. Eu pedalava gritando, assim. Não, eu vou conseguir. E eu ficava, pedalando forte pra caramba. E assim, teve muita subida que eu não consegui, que eu tive que carregar a bicicleta. Mas teve muita subida lá que eu sei que eu venci, que eu jamais imaginei que eu ia vencer. Isso que é legal. Isso é que é legal. Que ela, no primeiro dia, saiu de uma situação de quase desistir para, nos últimos dias, estar lá no topo, assim, ó, vencendo subidas que nunca venceu antes. Né? Verdade. É muito legal isso aí. Gente, já são 14 para as 10. Então agora eu já começo... Viu que rápido que é? A gente já começa a virar para um outro lado aqui a nossa live, que a gente vamos amarrar tudo isso para dar uma finalizada nela legal, né? Eu não sei se vocês sabiam, mas eu sou coach e trabalho com positividade, né? E acredito, assim, que essas lives que eu tenho feito têm inspirado outras pessoas, né? Para mostrar para as pessoas que é possível, sim, com planejamento, né? E as pessoas perguntam para mim, ser positivo é só pensar positivo? Não, não é só pensar positivo, né? Se fosse assim, era fácil a gente fazer o caminho da fé. Eu vou pensar positivo e vou subir a subida de Luminosa. Não, a gente precisa se preparar, né? A gente precisa se preparar muito. E o coaching é isso, né? O coaching é aquela bombada que dá na vida da gente para a gente ter uma determinação para fazer. É possível? É possível pensar positivo, fazer ações positivas e viver maximamente positivo, né? Olhar as situações com outros olhares, né? Na semana passada, quando eu conversei com o Márcio, eu tenho algumas propostas, né? Então, assim, agora no final, o processo de coaching propõe que as pessoas realizem tarefas, né? Então, as pessoas escolhem tarefas para realizar. Aqui, nesse momento, eu estou propondo, meio que induzindo, é uma coisa que não podia fazer, mas eu estou me utilizando desse canal para inspirar. Então, a semana passada, eu fiz a seguinte proposta. Põe o seu sonho para andar. Para onde que você quer ir? Então, quem estava aqui a semana passada, eu dei essa proposta. Para onde você quer ir? Pensa para onde que você quer ir, né? E aí, essa semana põe o seu sonho para andar, planeje sua viagem. E a gente nem conversou sobre isso, e vocês falaram várias vezes. Precisa planejar, né? Planejar, conhecer os lugares onde você vai, quanto você tem que gastar. Você tem que... E isso não serve só para essas aqui. Serve para tudo que a gente vai fazer nessa vida, a gente precisa planejar, né? Não dá para a gente cair de cabeça e sair fazendo, né? A gente tem que ter um mínimo de planejamento, né? E a semana que vem eu vou conversar com uma pessoa que fez Caminho de Santiago e ela andou 30 dias. Eu não sei qual que é o trecho que ela fez, não sei se foi o francês e tal. Ela andou 30 dias sozinha. E ela que foi com a gente em 2018 e desceu o Caminho de Pedrinhas. Então, assim, uma pessoa alta astral, sabe? Eu fico imaginando essa pessoa caminhando sozinha lá e as histórias que ela tem para contar pra gente, né? Queremos fazer Santiago, não? Nós também queremos fazer, Vamos planejar. Eu queria deixar uma mensagem para vocês. Eu sempre trago aqui uma frase para... uma frase para deixar para vocês como agradecimento. E a gente quer fazer, eu já vou fazer um convite meu e dele. A gente tem uma casinha lá em Araraquara e tem umas trilhas lá no meio do mato.
Vamos combinar, tá bom? Boa. Vamos combinar para vocês ir lá para nossa casinha. O mês passado a gente levou a Maria Rita e a Maria Fernanda, que é a nossa nova caminhante aqui. E elas já foram para lá conhecer. Chama Shangri-La 4, tem uma história legal. Tem uma live contando a história. Tem uma live aí minha e do Fred contando a história da casinha. É uma trilha Tá? de 16 km para comer coxinha. E tem 12 quilômetros que a gente fez a pé para comer coxinha. Tá? É um lugar. Mas agora tem uma energia acontecendo lá. O pessoal faz esse trecho de bike, que é muito legal, tá? Então nós vamos combinar para vocês levar suas bikes de lá, daqui para lá, e a gente vai fazer esse caminho aí. Fechado? Show. Fechado. Eu quero deixar uma mensagem para vocês. Eu sempre pego uma frase inspiradora para agradecer vocês, tá bom? E para deixar para as pessoas também. Onde existe vontade, existe um caminho. Falou, gente? Onde existe vontade, existe um caminho. Vocês querem deixar uma mensagem para quem está aqui nos assistindo? Quero. A gente separou uma frase que a gente viu no caminho. Tá. A gente tirou uma foto e pegamos essa frase. No momento que você pensar em desistir, lembre-se de todos os motivos que fizeram você ir até ali. Olha, que legal. E a gente às vezes quer desistir, mas não lembra de todos os motivos que trouxeram a gente para cá, né? Que motivaram você ir naquele caminho, mas não lembra, né? Então a gente tem que lembrar de todos os motivos e não desistir, porque quase desisti, mas com força, com incentivo, então a gente não pode desistir. É isso aí. É isso aí. Casal, amei reencontrar vocês, tá bom? Vamos. Agora o moço vai ser. Avisando aqui a turma que a gente vai aglomerar em breve, né? Mas com cuidado, com cuidado. Assim que for possível, a gente aglomera de novo. Quero agradecer vocês, quero agradecer todo mundo que ficou aqui com a gente. Ficou bastante gente aqui assistindo. Essa live vai ficar aqui no IGTV gravada. E eu tenho um canal no YouTube, Isabel Bossi. Todas as minhas lives estão lá. Conversei com um monte de gente. Quem quiser conhecer mais o meu trabalho, tá lá, tá bom? E em breve, semana que vem, então, na sexta-feira, vou conversar com a Socorro Fonseca, que fez 30 dias de Santiago de Compostela a pé, sozinha. Tá? Então, espero por vocês que estão aqui hoje. A semana que vem, convido vocês também, tá bom? Obrigado, boa semana, gente. E até. Muito obrigada. Obrigado, viu? Beijo para vocês. Obrigada. Tá? Tchau. 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 Tchau para todo mundo. Obrigado, gente, por ter ficado aqui com a gente. Tchau. Tchau. Tchau.